Olá, vamos a mais uma de nossas aulas de matemática. Eu hoje trago aqui para vocês um estudo sobre o conceito de conjuntos. Vamos entender primeiramente o que são conjuntos. Conjuntos são coleções ou agrupamentos de elementos. Os conjuntos são formados por elementos, onde a coleção destes ou o agrupamento destes é que o forma. Tá bom? No caso do conjunto de conjuntos numéricos, os seus elementos são números, ok? Como nós representamos conjuntos? Nós representamos através do uso de uma letra maiúscula, usamos a representação entre chaves, através de figura geométrica fechada ou através de uma propriedade comum destes elementos. Ok? E quem são os elementos de um conjunto? Podem ser formas geométricas, podem ser conjuntos de pessoas, podem ser conjuntos de cores e assim por diante. Se os elementos de um conjunto são letras, necessariamente elas precisam ser representadas através de letras minúsculas. Por quê? Porque as letras maiúsculas são para representar os conjuntos. E se os elementos forem números, nós vamos descrevê-los segundo a propriedade dos elementos desse conjunto. Ok? Vamos a um primeiro conjunto numérico, então. O nosso primeiro conjunto numérico é o conjunto dos números naturais, ou seja, os elementos são números que são considerados números naturais. Ele é representado por uma letra maiúscula, né, porque conjunto se representa com letra maiúscula, e é essa letra N de natural, ok? Quem é que forma o conjunto dos números naturais? O conjunto dos naturais é formado pelo elemento zero, que é um elemento neutro, ele não é nem positivo e nem negativo, e os números positivos, então o zero e os números positivos, mas não são quaisquer números positivos. Então nós temos a partir do zero outros números positivos aumentando de uma em uma unidade. Veja aqui a representação, olha. Aqui nós temos a letra maiúscula N para representar o conjunto dos números naturais e descrevemos seus elementos entre chaves. Então N é igual, abre chaves. Qual é o primeiro elemento do conjunto dos números naturais? É o zero. E depois ele vai aumentando de uma em uma unidade. Portanto, é 0 mais 1, o próximo elemento é 1. Com mais uma unidade, o próximo elemento é o 2. Adiciona uma unidade, o próximo elemento é o 3 e assim por diante. Então, ele é um conjunto infinito. Ele vai do zero para frente, aumentando de uma em uma unidade. Sem fim, ele tem o primeiro elemento, que é o 0, mas não tem o último. Ele é infinito positivamente. Esse conjunto N ele pode ser subdividido em duas partes, como o conjunto dos números naturais pares, e aí nós vamos ter os números naturais que são pares como elementos, ou o conjunto dos números naturais ímpares, e aí seus elementos serão os números naturais ímpares, consequentemente. Veja bem, o conjunto dos números naturais está representado aqui, ó, números naturais pares, entre chaves, e aí tem o 0, depois o 2, depois o 4, e depois seria o 6, depois o 8 e assim por diante. Então ele continua sendo um conjunto infinito, tendo o primeiro elemento sendo 0, mas aí ele passa a ser um conjunto onde seus elementos aumentam de 2 em 2 unidades, não mais de uma em uma unidade. E o conjunto dos números ímpares, ele tem como primeiro elemento o elemento 1, e depois também vai aumentando de 2 em 2 unidades. O 1, depois aumenta 2, vem o 3, depois aumenta 2, vem o 5, depois aumenta 2, viria o 7, e assim por diante. Então o primeiro elemento é o 1 e ele vai aumentando de 2 em 2 unidades, formando um conjunto infinito, positivo e infinito, ok? Tendo como primeiro elemento o conjunto 1. Então, resumidamente, né, como um breve estudo, eu apresentei a vocês aqui a ideia de conjuntos. O que são conjuntos? Coleção ou agrupamentos de elementos que são representados os conjuntos por letra maiúscula, entre chave, através de figura geométrica ou por uma propriedade, e seus elementos sendo letras devem ser minúsculas, sendo numéricos tem que ter a propriedade do conjunto, tá bem? E depois aqui o conjunto dos números naturais. Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida nessa aula e eu vou encerrando-a por aqui. Até a próxima!